Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de legislação tributária estadual do Ceará, aqui no Tiradentes Online, comigo, professor Gustavo Musi. Prosseguindo aí no nosso estudo da legislação tributária e do Estado, nós vamos falar agora sobre o recolhimento do ICMS. E aqui nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Por quê? Até aqui nós vimos acompanhando a Lei 10.670, não é isso? Que é a lei que trata aí sobre o ICMS no estado do Ceará. E, eventualmente, ali eu falava do decreto que regulamenta. Agora, nós vamos sair da lei e vamos para o decreto. Por quê? Porque quando se trata do recolhimento do ICMS, a lei fala pouco. O recolhimento e parcelamento, a lei fala muito pouco. Então, nós vamos ter que buscar lá no decreto, que o decreto pode cair na sua prova também, tá? As disposições. Então, nós vamos direto para o texto do decreto. Na maioria das vezes, o decreto... tanto o 24.569 como o 33.327, né, que o derrubou, eles, a maioria das vezes, eles repetem o que a lei diz, mas em alguns pontos eles se aprofundam, e no caso do recolhimento do ICMS, no caso do parcelamento, é melhor você estudar pelos decretos, ok? Mais especificamente pelo decreto 33.327. Acompanha lá, ó. Coloquei lá para você, do recolhimento do ICMS. Em relação ao recolhimento do ICMS, veremos as disposições do decreto 33.327 de 2019, que ele derrogou, sabe o que é derrogar? Derrogar significa revogar parcialmente, tá? Quando uma lei revoga a outra, a lei anterior deixa de estar vigente, deixa de produzir efeitos, não é isso? A lei revogada. Na derrogação, você tem uma revogação parcial. Então, alguns artigos da lei são revogados e outros permanecem válidos. O decreto 33.327 de 2019 ele revogou só alguns dispositivos do decreto 54.569, que regulamentava a lei, né, do ICMS. Então, na verdade, os dois são válidos, tá? Só que em alguns pontos, o 33.327 ele derrogou o 24.569. Como no assunto que nós vamos ver agora, nós temos que buscar as disposições do decreto 33.327, ok? E aí ele fala no capítulo 10 aí sobre o recolhimento do imposto, e na seção 1 ele vai falar da forma e dos prazos. Ó, preste atenção lá. Artigo 86. Os prazos fixados na legislação são contínuos, excluídos da sua contagem o dia de início, incluindo do vencimento. Mas vamos lá. Primeira coisa, a gente vai falar aí prazo para recolhimento do ICMS, tá? Nós vamos ver que há vários prazos. Na prática, o que vai interessar ali são 2 ou 3 prazos, mas eu vou ver todos aqui com você. Em princípio, todos podem cair na sua prova. E aí ele diz que na contagem dos prazos, olha, quando houver prazo, né, contado em dias, a contagem será contínua, excluindo-se do dia da contagem o início e incluindo-se do vencimento. É como a gente conta prazos em geral, tá? Por exemplo, o prazo de 3 dias. Você conta a partir do dia seguinte, não é isso? Então, 3 dias contados a partir da segunda-feira, vai dar terça, quarta, na quinta-feira. Você exclui o dia de início e inclui o dia do vencimento. É o que ocorre com as contagens de prazos em geral, inclusive prazos processuais. É assim que nós contamos, tá? Então vamos lá, continuando. Ó. Parágrafo 1º. O prazo para pagamento do imposto, cujo vencimento ocorre em data na qual seja feriado estadual ou nacional, fica prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Então, de uma forma geral, o prazo para vencimento do ICMS, para pagamento do ICMS, quando ele cair num feriado nacional ou estadual, tá? Municipal não altera. Nacional ou estadual, isso é prorrogado, o vencimento ele é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, igual o boleto, né, de banco. Só que tem um detalhezinho, olha o que diz o parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica quando o prazo de vencimento do ICMS estiver previsto para o último dia do mês, hipótese em que o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil anterior, tá? Então só tem que tomar cuidado que se o vencimento for no último dia do mês e for feriado, tem que pagar no dia útil anterior, ok? Quando fala aqui em feriado, não é só o feriado que a gente costuma adotar, né? Pensar que seria um dia normalmente útil de segunda a sexta, que você não vai trabalhar. Não, feriado aqui inclui também sábado e domingo, que é quando não é expediente normal, ok? Então, via de regra, caiu o feriado, incluindo sábado e domingo, o prazo fica para o primeiro dia útil subsequente. Agora, se o vencimento ocorrer no último dia do mês, aí antecipa para o dia útil anterior. Artigo 87. O imposto, inclusive multas e acréscimos legais, deverá ser recolhido na rede arrecadadora credenciada,
na forma disposta em ato normativo expedido pelo secretário da Fazenda. Ele está dizendo que é como você recolhe os tributos hoje, que é no banco, né, na rede bancária. Antigamente tinha que ir até a repartição da Secretaria da Fazenda fazer o pagamento. Mas há muitas décadas já que se utiliza do sistema bancário, não é isso? Então vai ser pago através da rede arrecadadora credenciada, que são os bancos autorizados a receber o ICMS. Continuando. Artigo 88. O recolhimento do ICMS, ressalvados os prazos previstos na legislação específica alusiva ao imposto, deverá ser efetuado com observância dos seguintes prazos. Aí você tem uma série de prazos aqui, ó. Vamos ver todos eles aqui. Primeiro, até o último dia do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, para os contribuintes mencionados nas alíneas desse inciso, exceto em relação aos fatos geradores ocorridos no mês de novembro, cujo vencimento ocorrerá no antepenúltimo dia do mês de dezembro. Então, olha só, vamos entender isso daí. Então, para esses dois tipos de contribuintes, quais são eles? Estabelecimento industrial, tanto no caso do ICMS decorrente de operação própria, como no caso do ICMS por substituição tributária. Porque o substituto tributário, além de recolher o ICMS por substituição tributária, ele também tem que recolher o próprio ICMS dele, das operações dele, né? Então, no caso de estabelecimento industrial, o estabelecimento tem até o último dia útil do mês subsequente à da ocorrência do fato gerador. Então, por exemplo, vendeu mercadoria em março, tem até o último dia útil de abril para fazer o pagamento. Vendeu mercadoria em junho, tem até o último dia de julho para fazer o pagamento, ok? Produtor agropecuário também é a mesma coisa, a mesma regra, esses dois aqui, ó. Agora, vamos lá, só observando aqui o seguinte, que se, no caso do mês de novembro, dos fatos geradores de novembro, ou seja, as saídas que ocorrerem em novembro, o ICMS correspondente deverá ser pago até o antepenúltimo dia útil do mês de dezembro, tá? Porque o normal é, de janeiro, os fatos geradores. De dezembro até outubro, né, do ano seguinte, podemos colocar assim, ou podemos, se você preferir, de janeiro até outubro, menos, de janeiro a dezembro, menos novembro, eu pago sempre ICMS no último dia útil do mês subsequente, não é isso? Sim. Só que, especificamente, no caso dos fatos geradores ocorridos em novembro, as vendas ocorridas em novembro, o ICMS tem que ser pago até o antepenúltimo dia de dezembro, tá? Por quê? Para dar tempo de sensibilizá-la aos sistemas da Fazenda para fazer o fechamento das demonstrações contábeis no final do ano. Porque lá em 31 de dezembro, a Fazenda vai ter que fazer lá emitir o seu balanço, todas as demonstrações que a lei exige, né? E existe um prazo para o banco repassar para o governo do estado. Então, no caso de novembro, o contribuinte ele tem até o antepenúltimo dia de dezembro para fazer esse pagamento, ok? No caso dos demais meses, tem até o último dia do mês subsequente, último dia útil do mês subsequente. Isso daqui para quê? Para estabelecimentos industriais e produtor agropecuário, tá? Agora, o item 2. A maioria dos contribuintes entra aqui nesse item 2. Ó. Até o 20º dia do mês subsequente. Então não é até o último dia do mês subsequente agora, não. Não é até o último dia útil do mês subsequente. É até o 20º dia do mês subsequente. Não é 20º dia útil, até o dia 20, tá? Até o dia 20 do mês subsequente, para os contribuintes. Substitutos atacadistas e varejistas, nos casos de ICMS substituição tributária, no caso do ICMS retido na fonte, e no caso do ICMS decorrente de operação própria, ok? Então esse pessoal todo aqui tem que pagar até o dia 20 do mês seguinte. Os credenciados a recolher o imposto têm prazo excepcional, nos casos de ICMS substituição tributária por entrada interestadual, do ICMS antecipado e do ICMS diferencial de alíquotas. Então, na verdade, o prazo aqui é diferente para eles aqui, o período de apuração é diferente, mas eles vão recolher até o 20º dia, do mês subsequente, até o dia 20 do mês subsequente. Ó, os comerciantes também, em geral, entram aqui, na linha A, tá? Até o dia 20 do mês subsequente. Até o dia 20 do mês subsequente também tem para recolher o ICMS os contribuintes enquadrados na Lei 14.237 de 2008 e demais contribuintes inscritos no Cadastro Geral da Fazenda sem prazo específico. Essa Lei 14.237 de 2008, ela fala sobre uma modalidade de substituição tributária, tá? São casos específicos de substituição tributária. De uma forma geral, então, os contribuintes vão entrar aqui, ó. Eles vão ter que pagar o ICMS até o dia 20 do mês seguinte.
se for em estabelecimento industrial ou produtor agropecuário, até o último dia do mês subsequente. Aí nós temos uma série de casos específicos aqui. Eu vou até trazer para você, vou explicar, mas a chance maior, se cair em prova algum prazo, é dos dois primeiros, tá? Porque esses aqui são situações mais específicas. Vamos ver quais são? Tá lá. Tem até o 20º dia do mês subsequente, também poderia entrar aqui, né, no item 2, mas resolveu colocar no item 3. Até o 20º dia do mês subsequente, aquele em que ocorrer a entrada da mercadoria no estabelecimento, nos casos em que a legislação exige a emissão da nota fiscal de entrada. Tem alguns casos que tem que ser emitida a nota fiscal de entrada, é exceção. Normalmente você só emite a nota fiscal na saída. Mas nos casos que tiver que ser emitida a nota fiscal de entrada também, tem até o 20º dia do mês subsequente para fazer o pagamento. É como o pessoal aqui do item 2, tá? Do inciso 2. O que mais? No momento da expedição da nota fiscal avulsa. O que é a nota fiscal avulsa? Ela é emitida por contribuintes que não estão cadastrados lá no CGF, no Cadastro Geral da Fazenda. São contribuintes que não estão obrigados a emitir a nota fiscal com frequência, mas se eles tiverem ou quiserem emitir em um determinado momento, eles podem lá, ao invés de fazer inscrição, se registrar no Cadastro Geral da Fazenda, eles pedem uma nota fiscal avulsa. E aí, para conseguir a nota, eles têm que pagar o ICMS, tá? A nota não será emitida sem o pagamento do ICMS. Por isso que o ICMS vai ser pago no momento da expedição da nota fiscal avulsa. Nesse caso, né? Se o contribuinte, nota fiscal avulsa, lembrando, contribuintes que não têm que emitir nota fiscal, mas que por uma razão ou outra, em um determinado momento, esporadicamente vão emitir. Então eles pedem a nota fiscal avulsa. E aí tem que pagar o ICMS para ela sair. O que mais? Antes da saída da mercadoria ou bem da repartição em que se processar o despacho, desembaraço aduaneiro, ou realizar-se o leilão ou asta pública pelo importador ou pelo arrematante. Então, no caso de mercadoria aqui importada, né, que vai entrar no país, vai aí, em relação a qual vai se realizar o desembaraço aduaneiro, ou então no caso de leilão ou venda em asta pública, o pagamento do ICMS tem que ser antes da saída da mercadoria ou bem, tá? Então, por exemplo, você importou a mercadoria, tem que pagar lá o ICMS, não é isso? Só vai ser liberada a mercadoria se você pagar o ICMS. Ah, você comprou a mercadoria em leilão, lá da Receita Federal. Só vai ser liberada a mercadoria para você depois que você pagar o ICMS. É isso que está falando. O que mais? O ICMS também deve ser pago nos prazos fixados em convênio ou protocolo do ICMS para os contribuintes estabelecidos em outras unidades da Federação e inscritos nesse estado como substitutos tributários. Então são contribuintes de outras unidades da Federação, mas que são substitutos tributários no estado do Ceará. Então ele vai pagar no prazo fixado em convênio ou protocolo do ICMS, porque isso é acertado entre os estados, tá? O que mais? O ICMS deve ser pago até o 15º dia do mês subsequente, ou seja, até o dia 15 do mês subsequente, quando contribuintes estabelecidos em outras unidades da Federação e inscritos nesse estado como credenciados para fim do disposto, no inciso 7º do caput do artigo 2º, destinarem mercadoria, bem ou serviço ao consumidor final não contribuinte do imposto localizado nesse estado. Quem que é esse pessoal do artigo 2º, inciso 7º? Tá lá, ó. Fala das prestações onerosas de serviço de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Imagine o seguinte, tem uma emissora ali de televisão que ela está estabelecida em outro estado, mas aí ela tem ali, né, uma estação retransmissora, tem uma outra empresa que faz essa retransmissão para ela. Então é nessa situação, e esse estabelecimento dessa retransmissora está no Ceará, tá? Então esse estabelecimento, essa empresa, né, ela tem até o 15º dia útil do mês subsequente, até o dia 15 do mês seguinte, para recolher o ICMS, ok? Porque ela está estabelecida em outra unidade e está inscrita como credenciado para isso. Pense no caso aí das retransmissoras da Rede Globo, SBT, Record e outras emissoras de TV. Quando elas destinarem mercadoria, bem ou serviço ao consumidor final, não contribuinte do imposto localizado neste estado. Então, quando ela presta o serviço, por exemplo, é que no caso, desculpa, você tem o caso tem que tomar cuidado, da Rede Globo, do SBT e da Record, quando elas não estão transmitindo o canal aberto, são os canais fechados lá por assinatura deles, tá? Porque se for canal aberto, lembra disso, não há cobrança de ICMS, tá? A Constituição proíbe a cobrança de ICMS na transmissão gratuita de rádio e TV, tá? Só quando eles fazem isso, cada uma dessas TVs costuma ter ali o seu serviço pago também, né? Ou TV a cabo em geral, tá? Então é nesse caso. O que mais? Até o dia 15 também,
só que aí após a do mês, né, após a ocorrência, aliás, até o 15º dia após a ocorrência do fato gerador, veja que é diferente do 7º. No inciso 7º é até o dia 15 do mês seguinte. Aqui não. No 8º é até o 15º dia após a ocorrência do fato gerador, tá? Então, se o fato gerador ocorreu no dia 10, tem até o dia 25 para fazer o pagamento, no caso do inciso 8º. Até o 15º dia após a ocorrência do fato gerador, no caso de mercadorias ou bens transportados por empresa credenciada, oriundos de outros estados e destinados a contribuinte não credenciado estabelecido nesse estado, na hipótese de cobrança de ICMS antecipada em substituição tributária ou diferencial de alíquotas. É um caso bem específico aí. O que mais? O ICMS deve ser pago no momento da entrada de mercadoria ou bem no território do Ceará, no caso de mercadorias ou bens transportados por empresa não credenciada, oriundos de outros estados e destinados a contribuinte não credenciado estabelecido nesse estado. É parecido com o caso anterior, só que no caso anterior, olha só, a empresa está credenciada, está devidamente registrada, está credenciada para fazer isso, certo? E ela está transportando aí mercadorias ou bens de outros estados destinados a um contribuinte não credenciado, estabelecido no Ceará. Porque se o contribuinte fosse credenciado, o próprio contribuinte pagaria, mas aqui não. Então quem vai pagar aí é essa empresa aí de transporte, tá certo? E ela tem 15 dias para fazer o pagamento. Agora, se ela não estiver credenciada, ela tem que fazer o pagamento no momento da entrada. Ela já tem que fazer esse pagamento, não tem os 15 dias, ok? Ó, tem que pagar o ICMS até o dia 10 de abril de cada exercício, na hipótese de petróleo, na hipótese da entrada, né, de petróleo verificado ao final do exercício, aliás, no caso de petróleo, verificado ao final do exercício por contribuintes distribuidores de lançamento do ICMS, devido por substituição tributária relativa à diferença do estoque de combustíveis líquidos, derivados combustíveis, informado no inventário e transmitido por meio da EFD. Blá, 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 o que é isso daí? Aí é no caso de contribuinte que paga, no caso de distribuidor aí de combustíveis, tá, de petróleo, que vai pagar ICMS por substituição tributária, e aí depois ele tem que fazer um ajuste para verificar lá no estoque dele, fazendo, né, a comparação com o estoque inicial, o estoque final e as entradas, para verificar se de fato ele pagou o ICMS como era devido. Senão, ele vai ter que recolher a diferença. Essa diferença ele apura anualmente e ele tem que recolher até o dia 10 de abril de cada ano. E deve-se recolher o ICMS no momento da ocorrência do fato gerador nos demais casos. Veja como é chato, são 11 prazos diferentes, né? O que eu me preocuparia em guardar basicamente, principalmente, né, são os dois primeiros, tá? Estabelecimentos industriais, produtor agropecuário, tem até o último dia útil do mês seguinte, ou do fato gerador, para recolher o ICMS. Exceto lá se for no caso de novembro, né? E tem até o antepenúltimo dia útil de dezembro. E no caso aí de estabelecimentos atacadistas e varejistas em geral, tem até o dia 20 do mês seguinte. O prazo é um pouquinho menor, ok? Vamos lá, continuando, ó. Artigo 89. O encerramento das atividades do contribuinte é a data para recolhimento do ICMS relativo às mercadorias constantes do estoque final do estabelecimento. Então, quando a empresa está encerrando as suas atividades, ela tem que fazer o recolhimento do ICMS, ok? No momento aí do encerramento vai ser exigido o pagamento do ICMS. Porque ela vai encerrar, né? Não dá para dar um prazo maior para ela. Tem que pagar já. Ó, agora, a seção 2 vai falar dos acréscimos moratórios e da atualização monetária. Por quê? Se o contribuinte pagar ICMS fora dos prazos que forem estabelecidos ali no artigo 88, ele vai pagar com acréscimos, não é isso? É sobre isso que nós vamos ver agora, o que incide aí de acréscimo. Artigo 90. O pagamento espontâneo do imposto fora dos prazos previstos na legislação e antes de qualquer procedimento do fisco ficará sujeito à mora de 0,15% por dia de atraso até o limite máximo de 15%. Primeiro, aqui está falando do pagamento espontâneo. O que é isso? É quando o contribuinte vai lá e paga fora do prazo, mas ele paga sem ser cobrado pelo fisco, antes do início de qualquer procedimento por parte do fisco. Tá? O contribuinte deveria ter pago, não pagou, mas foi lá no mês seguinte, ó, desculpa aí, não paguei no prazo, estou pagando agora. Mesmo pedindo desculpas, ele vai ter que pagar o adicional aí, o acréscimo, né? Vai ter que pagar aí os valores a mais, tá? E ele vai pagar o quê? Essa aqui é uma das coisas que ele vai pagar, você vê que tem outras. Ele vai pagar mora, aqui quando fala de mora é multa de mora, tá? Não são os juros não, os juros estão no próximo artigo. Ele vai pagar multa de mora de 0,15% por dia de atraso. Se atrasou um dia, paga uma multa de mora de 0,15%. Atrasou 2 dias, 0,30%. Atrasou 3 dias, 0,45%. E assim sucessivamente, até o máximo de 15%.
tá? Deu 15% aí, que daria 100 dias, né? Depois de 100 dias, porque são juros simples aí, não é juros sobre juros não. Deu 100 dias, aí a multa é 15%, não aumenta mais. Ah, professor, então tanto faz ele pagar com 100 dias ou pagar com 1.000 dias de atraso? Não, porque a multa vai ser a mesma, 15%, mas nós vamos ver que tem outros acréscimos. Ó, além da multa de mora, que o artigo 90 chama só de mora aí, existe também os juros de mora, que estão no artigo 91. Ó. O crédito tributário do ICMS, inclusive o decorrente de multa, quando não pago na data do seu vencimento, será acrescido de juros de mora equivalentes à taxa Selic, acumulada mensalmente ou qualquer outra taxa que venha substituí-la. Então, além daquela multinha pequena, que você estava achando o valor baixo, né, só 0,15% ao dia aí, limitada a 15%, além dela, que é a multa de mora, o contribuinte também tem que pagar os juros de mora, que vão equivaler à taxa Selic diária, ok? Daquele período. Parágrafo 1º. Os juros moratórios incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do débito. Sim, né? A partir do primeiro dia, depois do que ele deveria ter pago. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo aplica-se, inclusive, na hipótese de pagamento parcelado, tá? Nós vamos falar de parcelamento depois. Quando faz o parcelamento, apura-se quanto o contribuinte está devendo até aquele momento. Aí já incluindo juros, aí, multa, o que quer que seja. Parágrafo 4º. O crédito tributário, inclusive o decorrente de multa, terá o seu valor atualizado monetariamente, nos casos previstos na legislação, exceto quando garantido por depósito. É um outro acréscimo que tem, além da multa de mora, 0,15% ao dia, limitada a 15%. Além dos juros de mora, que é a taxa Selic diária, há também a correção monetária, nos casos que a legislação estabelece. E aí, ela é definida no estado do Ceará por uma unidade fiscal de referência do estado do Ceará, que é a UFIRCE, Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará, UFIRCE, tá? E que o estado ele divulga anualmente. Em 2021, acho que está, se eu não me engano, aí, quanto que está? 4,66, alguma coisa assim. Tem 4 casas, inclusive, depois do real. Mas sai em torno de R$ 4,67 aproximadamente, se eu não me engano, tá? Mas esse valor não vai cair na sua prova, não se preocupar em decorar. Mas só saber que o FIRCE, ela serve para fazer a correção monetária, que todo ano esse valor é corrigido pela Secretaria da Fazenda, tá? Então, o valor do tributo pode estar estabelecido aí em UFIRCES. Muito bem. Então, deu para entender? Se o contribuinte pagou em atraso, o que ele vai pagar? Vai pagar multa de mora, 0,15% ao dia, limitado a 15%. Vai pagar juros de mora, que é o valor da taxa Selic de todos aqueles dias de atraso, e também vai pagar correção monetária nos casos especificados na legislação, tá? A correção monetária ela tem só o objetivo de corrigir mesmo o valor. Diferente da multa dos juros de mora, que tem por objetivo aí ressarcir o Estado pelo atraso do contribuinte, a correção monetária, o único objetivo dela é evitar que o tributo perca valor por causa da inflação. Então, a correção monetária tem sempre a ver com a inflação. Artigo 93. Quando o auto de infração referir-se à falta de recolhimento do imposto nos casos em que não se torne possível identificar no período fiscalizado a data da ocorrência, a taxa de juros será correspondente à do mês médio, quando o período for ímpar, primeiro mês da segunda metade, quando o período for par. Professor, não entendi nada. É muito simples. Ele está dizendo o seguinte, ó. Teve lá uma fiscalização numa empresa que não estava pagando o ICMS. Aí a fiscalização é de um período de 3 meses, ok? 3 meses. Aí o auditor fiscal não conseguiu identificar exatamente quando a empresa vendeu a mercadoria. Ela vendeu naquele período, mas ela não emitiu nota fiscal, não tem nenhum documento que ele consiga saber exatamente quando, dentro daquele período, que a mercadoria foi vendida, tá? Aí, nesse caso, não são 3 meses? Então, o período é ímpar, são 3. Então, vai ser a taxa de juros começar a contar aqui no mês do meio, no mês médio, tá? Agora, se o período for par, por exemplo, foi fiscalizado o ano todinho. O auditor fiscal foi lá fiscalizar o ano todo do pagamento do ICMS da empresa. São 12 meses. Aí não tem mês do meio porque o número de meses é par. Mas aí começa a partir do mês da segunda metade. Primeiro mês da segunda metade, ou seja, a partir de julho, tá? Vai pegar o período do meio, isso que tá falando. A partir do meio você pega ali para contar ali a taxa de juros, né? Para saber a partir de quando eu vou contar, eu vou pegar ali da metade. É isso que tá falando. Ok? Muito bem. Com isso nós falamos então aí sobre
recolhimento, né, do ICMS, falamos sobre prazos, trouxe para você os prazos, mas não é para você se preocupar e ficar guardando todos. Falei porque pode cair na sua prova, mas principalmente aquele lá, que até o último dia do mês subsequente, que é no caso de estabelecimentos industriais, não é isso? E produtor agropecuário, e também até o dia 20 do mês subsequente. A maioria dos estabelecimentos comerciais vai entrar até o dia 20 do mês subsequente. Embora tenha outros casos específicos, como por exemplo, né, no caso de desembaraço aduaneiro, tem que ser no momento da saída da mercadoria, antes da saída. No caso do nota fiscal avulsa, no momento da emissão da nota fiscal, tá? Tem umas regrinhas ali, dá uma lida depois com calma, também você pode dar uma lida no decreto, mas é basicamente esses que eu destaquei aí para você, o inciso 1, o inciso 2, que tem a chance maior de ser cobrado em prova, né? Embora, claro, se a banca quiser, ela pode cobrar qualquer um daqueles incisos. Então, por isso que eu expliquei cada um deles para você, ok? Vamos ficando por aqui, então. Bons estudos para você e até a próxima! Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de legislação tributária estadual do estado do Ceará, aqui no Tiradentes Online, comigo, professor Gustavo Mus. Vamos então aqui, deixa eu puxar o material, para nós vermos o assunto desse bloco. Nós vamos falar aí sobre parcelamento do ICMS. Nós já falamos sobre o recolhimento do ICMS, lembra? Vimos prazo de recolhimento, vimos o que acontece quando o contribuinte recolhe fora do prazo, os valores a mais que ele tem que pagar juros de mora, multa de mora, paga também correção monetária. E agora nós vamos falar sobre o parcelamento do ICMS. O parcelamento ele ocorre quando o contribuinte ele tem débitos de ICMS em aberto e ele pede para pagar isso parceladamente, tá certo? É uma espécie de moratória, só que diferentemente da moratória tradicional, comum, em que o contribuinte só paga tudo ao final do prazo, no parcelamento ele vai pagando aos poucos, né? Inclusive é uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, atualmente previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional, ok? Então vamos lá? Vamos falar sobre isso? Coloquei lá para você, parcelamento do ICMS, ó. Nesse bloco falaremos acerca do parcelamento dos créditos tributários de ICMS. Importante observar, né, quando fala crédito tributário, não é crédito do contribuinte, tá? É crédito do fisco. É o mesmo conceito que o direito tributário usa, né? Quando ele fala em crédito tributário, está falando de débitos do ICMS do contribuinte. São valores que o contribuinte tem que pagar. O crédito é do fisco. Agora, se fala só crédito de ICMS, preste atenção, crédito de ICMS, aí é crédito do contribuinte. Agora, crédito tributário do ICMS é crédito do fisco, o valor que o contribuinte tem a pagar, ok? Então tá lá.
Nesse bloco falaremos acerca do parcelamento dos créditos tributários de ICMS, né, dos débitos de ICMS do contribuinte, assunto que é regulamentado pelo decreto 33.327, que derrogou o artigo 24.569 em seu capítulo 10. Lembrando, né, que o decreto 54.569 continua em vigor, ainda é considerado o regulamento do ICMS, mas você tem outro decreto, que é o decreto 33.327, que revogou alguns dispositivos do 24.569, tá? Então nós vamos ver aqui o decreto 33.327 de 2019, que no seu capítulo 10 trata sobre o parcelamento. Porque se você pegar a lei 10.670, que é a lei do ICMS no estado de Ceará, ela fala muito pouco sobre o parcelamento, praticamente nada, tá? Deixa que o regulamento que estabeleça as regras. Então nós vamos ver quais são as regras que o regulamento estabelece. Tá lá, ó. Capítulo 10, do recolhimento do imposto. Aí, seção 3, do parcelamento, subseção 1, do parcelamento de débitos não inscritos em dívida ativa. O que são débitos não inscritos em dívida ativa? A inscrição em dívida ativa é o ato em que, no caso é o governo do estado, ele manda para a cobrança judicial, ou prepara para a cobrança judicial, débitos que o contribuinte não pagou no prazo de vencimento. Então, quase todo tributo, quando você recebe lá para pagar algum documento, alguma cobrança, normalmente tem uma advertência lá, ó. O não pagamento no prazo acarretará a inscrição em dívida ativa e cobrança judicial, né? Então, na inscrição em dívida ativa, acabou a cobrança administrativa, chamada cobrança amigável, aí o débito é encaminhado para a cobrança judicial, tá certo? Então, essa subseção vai tratar do parcelamento de débitos não inscritos em dívida ativa. Continuando. Artigo 94. O crédito tributário não inscrito em dívida ativa poderá ser pago mediante parcelamento em prestações mensais e sucessivas, a requerimento do interessado nos termos definidos nessa subseção. Veja, então quem solicita o parcelamento é sempre o interessado, não existe parcelamento de ofício. Existe compensação de ofício, nós vamos ver depois. Mas parcelamento tem que ser sempre por solicitação do contribuinte, ok? Se ele não pedir para parcelar, meu amigo, vai ser inscrito em dívida ativa e vai ser feita a cobrança judicial. Então tá. Continuando, ó. Entende-se por crédito tributário a consolidação resultante do somatório dos valores. Primeiro, originais do imposto e da multa. Segundo, dos juros de mora. E terceiro, da atualização monetária quando couber, tá? Então aquilo que nós já vimos, né? O contribuinte não pagou no prazo, ele vai ter que pagar além do imposto, que ele deixou de pagar, vai ter que pagar multa de mora, juros de mora e atualização monetária, né? E a multa ainda pode ser de ofício. Quando a gente for falar da fiscalização, nós vamos ver que o contribuinte paga aquela multa baixinha, de 0,15% ao dia, limitada a 15%, se ele se oferecer para pagar espontaneamente. Porque se ele esperar o fisco cobrar, a multa é bem maior, tá? Mas o fato é que, na hora que vai parcelar, vai se pegar o que ele não pagou de tributo, vai se somar multa, juros e atualização monetária e joga tudo num bolo só e parcela aquele valor, tá certo? Obviamente, multa, juros e atualização monetária calculadas até o momento em que o contribuinte pede o parcelamento. Então, se o contribuinte está com débitos lá de 2 anos em atraso, vai calcular multa, juros e atualização monetária desde a data do vencimento de cada tributo até esse período que o contribuinte, até o dia que o contribuinte está pedindo o parcelamento. Ok? Continuando. Parágrafo 2º. Para efeito de consolidação do crédito tributário, os acréscimos legais relativos à multa, juros e quando couber a atualização monetária, serão calculados até o dia da concessão do parcelamento pela autoridade fiscal. Só tome cuidado aqui que fala até o dia da concessão do parcelamento, mas entende-se aí, especialmente aí, né, a Justiça, ela entende que no caso de parcelamento é até o momento em que o contribuinte solicitar, ok? Essa concessão aqui, porque às vezes pode demorar um tempinho, aqui hoje é praticamente automático, mas pode demorar um tempo para o contribuinte pedir e a autoridade conceder, né? Nesse período, segundo a jurisprudência, não podem incidir juros, porque a culpa não é do contribuinte, né? Imagina, o contribuinte pede parcelamento e o fisco, vamos imaginar, né? Não acontece isso. Imaginar que o fisco demorasse 1 ano para conceder. Ora, nesse período não é justo que corram os juros se o contribuinte já pediu o parcelamento, tá certo? Então essa redação aqui deve ser entendida aqui, ó. Concessão, entende-se aqui o pedido do contribuinte, na verdade, ok? Parágrafo 3º. Fica vedada a concessão do parcelamento quando se tratar de... Então são situações aqui, ó, que não poderão, débitos que não poderão ser parcelados. Ó, débitos de ICMS que não poderão ser parcelados. Quais são eles?
o imposto retido pelo contribuinte a título de substituição tributária por saída na condição de substituto tributário. Então, se o contribuinte é substituto tributário e ele reteve, né, no pagamento que ele fez aos seus fornecedores, o valor do ICMS que ele vai recolher em nome deles, esse valor que ele reteve não pode ser parcelado, tá certo? Porque a ideia é não tem desculpa para ele não ter pago esse valor. Porque esse valor ele reteve, ele descontou do pagamento que ele ia fazer. Então, portanto, é como se o fornecedor tivesse entregue esse dinheiro aí para ele, né? Então, esse ele tem que recolher, não pode parcelar, tá certo? O que mais? No caso de ICMS antecipado, naquelas situações que a legislação prevê, o seu pagamento antecipado. No caso do imposto correspondente ao diferencial das alíquotas, relativos a operações e prestações que destinem mercadoria, bem ou serviço, a consumidor final não contribuinte do ICMS, né? No caso em que, especialmente no caso que vem de outro estado, aquela situação em que destina a contribuintes situados no estado do Ceará e que seja consumidor final no estado do Ceará, não contribuinte do ICMS. Então essa diferença também não pode ser parcelada. Também não pode ser parcelado o ICMS relativo a auto de infração no qual figure como autuado pessoa física ou jurídica não inscrita no Cadastro Geral da Fazenda, né, que é o cadastro dos contribuintes do ICMS, tá? Então, se o autuado pessoa física ou jurídica não estiver inscrito no Cadastro Geral da Fazenda, ele não pode pedir o parcelamento, no caso de auto de infração. E também não pode se parcelar ICMS relativo a auto de infração lavrado em decorrência de infração cometida no trânsito de mercadorias. Nesses 5 casos, não se permitirá o parcelamento de débitos de ICMS. Nos demais casos, são permitidos, ok? Parágrafo 4º. O parcelamento solicitado mediante manifestação espontânea do interessado só poderá ser concedido até 4 vezes do mesmo exercício, exceto, não está falando, né? Primeiro, tem que ser mediante manifestação espontânea do interessado, ele que pede, e segundo, só pode ser concedido até 4 parcelamentos no ano para cada contribuinte. E convenhamos, né? 4 parcelamentos no ano só para o ICMS já é muita coisa. Então, 4 parcelamentos no ano para cada contribuinte, tá? E ainda tem exceção, ó, exceto a concessão de parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa, a qual será disciplinada em legislação específica, né? No caso do crédito tributário do ICMS estar inscrito em dívida ativa, está dizendo que é outra lei que vai tratar desse assunto. E quando o contribuinte promover a quitação integral de algum dos parcelamentos autorizados dentro do respectivo exercício, hipótese em que poderá ser autorizada a concessão de novos parcelamentos, tanto quanto forem as quitações, né? Está dizendo o seguinte, que ele pode ter no máximo, então, 4 parcelamentos de ICMS deferidos no mesmo exercício e que estejam em aberto. Então, por exemplo, se ele solicitou 4 no primeiro semestre, 4 parcelamentos, não é 4 débitos, veja, são 4 parcelamentos. Cada parcelamento pode ter vários débitos ali, tá? Então, ele solicitou 4 parcelamentos, cada um deles lá com vários débitos de ICMS, no primeiro semestre. Aí, no segundo semestre, ele quitou um deles. Quitou, por exemplo, o primeiro parcelamento que ele pediu. Aí ele pode pedir mais um parcelamento, ok? É isso que está falando. Continuando. Parágrafo 5º. O disposto nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 3º desse artigo não se aplica aos casos em que tenha sido lavrado auto de infração. Olha só, o que é 1, 2 e 3 do parágrafo 3º? Tá lá. É quando diz aqui, né, a vedação, tá certo? A vedação do parcelamento, né? Está dizendo que são parcelados, são vedados. Agora está dizendo que não haverá essa restrição, ou seja, o contribuinte poderá parcelar se aquilo resultar ali, ó, se tiver sido lavrado um auto de infração. Tá? Auto de infração, então, em princípio, sempre pode ser parcelado. Em princípio, a ideia é essa, a não ser nas situações aqui do 4 e 5 aí, né, que não impede, tá certo? O auto de infração, nós não falamos ainda sobre isso, que nós vamos falar mais à frente quando falarmos de fiscalização. Mas o auto de infração é o ato da autoridade tributária, lá do auditor fiscal, que vai constituir o crédito tributário no caso dele verificar que o contribuinte não pagou o crédito tributário adequadamente. Okay? O auto de infração ele é sempre lavrado pelo fisco, não é um ato do contribuinte. Mais uma vez, lavrado o auto de infração, o contribuinte pode ir lá e pedir o seu parcelamento. Parágrafo 6º. O disposto no inciso 5º do artigo do parágrafo 3º não se aplica quando o autuado se tratar de pessoa inscrita no Cadastro Geral da Fazenda, desde que tenha assumido a condição de fiel depositário da mercadoria, né? Porque o inciso 5º diz que não vai se parcelar débito do ICMS decorrente de auto de infração lavrado em decorrente de infração cometida no trânsito de mercadorias.
Só que aqui abre uma exceção, diz que pode parcelar sim, se o autuado se tratar de pessoa inscrita no Cadastro Geral da Fazenda e desde que ele tenha assumido a condição de fiel depositário da mercadoria. Desde que ele esteja com a mercadoria ali bem guardadinha e se o fisco pedir, ele vai apresentar. É isso que está dizendo, ok? Continuando, artigo 95. O parcelamento deverá ser requerido pelo contribuinte por meio da internet, no sítio eletrônico da Cefaz, via acesso seguro ou outra ferramenta que venha substituí-lo, devendo ser preenchido o requerimento no qual conterá. Então vamos ver primeiro o caput aí. Ó. Então, atualmente, o parcelamento no estado do Ceará, de débitos de ICMS, ele é requerido por meio da internet, tá? Não só do ICMS, né? Mas aqui a gente está tratando do ICMS. Então ele é requerido por meio da internet, lá no sítio eletrônico, ou seja, lá no site da Cefaz. Via acesso seguro, outra ferramenta que venha substituí-lo, né? O objetivo aqui é a perfeita identificação do contribuinte para evitar aí que terceiros venham parcelar o débito do contribuinte sem a sua concordância. E aí deve ser preenchido o requerimento ali online, que deve conter o seguinte, ó. Primeiro, a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária e os dados relativos ao representante da pessoa jurídica ou procurador legalmente constituído, né? Então, os dados da empresa e os dados do seu representante. A confissão irretratável do débito que implicará a renúncia prévia ou desistência tácita de impugnação ao recurso administrativo e judicial quanto ao valor constante do pedido. Também interrupção do prazo prescricional e também a satisfação das condições necessárias à inscrição do débito na dívida ativa do Estado. Olha só. Então, ao pedir o parcelamento, o contribuinte está fazendo uma confissão irretratável do débito, ou seja, ele está confessando que ele deve aquilo, tá certo? Inclusive, se ele não pagar o parcelamento, o fisco tem esse documento que facilita aí a execução fiscal. Ele pode juntar ali a execução fiscal, tá certo? Que mais? Ó? E aí, essa confissão irretratável do débito, ela implica renúncia prévia ou desistência tácita de impugnação ao recurso quanto ao valor constante do pedido, né? Porque não faz sentido. Se o cara está parcelando, é porque ele está abrindo mão de eventual discussão, tá certo? Se ele quer continuar discutindo, ele acha que a cobrança é injusta e por aí vai, ele não parcela, ele espera terminar a discussão e aí no final, se ele perder, ele pede parcela. Então, se ele está reconhecendo que ele deve, significa que ele está abrindo mão, ainda que tacitamente, dos recursos, eventuais discussões que ele esteja fazendo ou poderia vir a fazer, ok? Então, se tiver algum recurso administrativo a ser julgado, por exemplo, na hora que ele entra com o pedido de parcelamento, interrompe o julgamento do recurso. É arquivado. Também implica a interrupção do prazo prescricional. Então, o que acontece? A gente tem que lembrar, né, a diferença de interrupção e suspensão da prescrição. A interrupção da prescrição, ela zera o prazo prescricional e faz com que ele volte a ser contado do zero. Lembrando que o prazo prescricional é o prazo que o fisco tem para cobrar os créditos tributários já constituídos. E segundo o CTN, via de regra é de 5 anos. Tá? Então, após a constituição do crédito tributário, via de regra o fisco tem 5 anos para cobrá-lo. Só que tem causas interruptivas e causas suspensivas da prescrição. Quando ocorre a interrupção, o prazo é zerado e volta a contar daquele momento. Já quando o prazo é suspenso, ele é congelado e quando a suspensão cair, ele volta a contar de onde tinha parado. Tá? O pedido de parcelamento, ele configura interrupção da prescrição. Por quê? Porque você tem a confissão do contribuinte. O Código Tributário Nacional diz que sempre que houver a confissão expressa do contribuinte, do sujeito passivo, isso zera o prazo prescricional. Ele pode ser zerado uma vez só, tá? Mas é zerado aí. E durante o tempo em que o contribuinte está pagando o parcelamento, o prazo prescricional fica suspenso pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional, tá? Se não me engano, 151, inciso 6, é um dos incisos lá. Se não me engano, é o inciso 6 do artigo 151, 5 ou 6. E o que acontece? Por quê? Porque durante o parcelamento, como o contribuinte está pagando em dia, o fisco não vai cobrá-lo. O fisco não pode cobrar, ele está pagando em dia, então o prazo prescricional também não pode correr, tá? Agora, se o contribuinte deixar de pagar o parcelamento e for rescindido, aí o fisco vai ter o direito de cobrar, volta a correr o prazo prescricional, o fisco tem que tomar cuidado então, porque o prazo prescricional volta a correr, só que vai voltar a correr do zero. O fisco terá os 5 anos para fazer a cobrança. Por quê? Porque foi interrompido pelo pedido de parcelamento, tá? Além de ter ficado suspenso durante todo esse período. E a confissão irretratável do débito no parcelamento também implica a satisfação das condições necessárias à inscrição do débito na dívida ativa do Estado. Por quê? Porque se o contribuinte não pagar
o parcelamento que está lá, o saldo será inscrito em dívida ativa do Estado. Então, o débito tem que estar em condições de ser inscrito em dívida ativa do Estado, ok? O que mais que o contribuinte deve apresentar no momento do parcelamento? Relação discriminada dos valores componentes do crédito tributário, né? Então, dizendo exatamente aí o que ele está devendo, ok? Inclusive os acréscimos. Parágrafo 1º. Quando da análise do pedido de parcelamento, a autoridade competente poderá exigir outros documentos além dos elencados, nos incisos do caput desse artigo. Então, além disso que nós vimos, podem ser exigidos outros documentos. Parágrafo 2º. A adesão pelo sujeito passivo ao parcelamento implicará concordância com todos os termos em que celebrado e autoriza a Cefaz a emitir boletos de cobrança bancária para pagamento do débito confessado. Então, fica automaticamente autorizada essa emissão de boletos, até para facilitar a vida do próprio contribuinte, né, para pagamento. Parágrafo 3º. A concessão do parcelamento sujeitará o requerente a todos os efeitos legais decorrentes do descumprimento de suas cláusulas e condições. Que está lá quando o contribuinte ele pede o parcelamento, tem lá as condições gerais do parcelamento. Parágrafo 4º. Fica facultado ao sujeito passivo requerer o parcelamento de seus débitos por meio de processo físico, a ser protocolizado em qualquer unidade de atendimento da Cefaz. Então, via de regra, ele vai pedir via internet, conforme nós vimos, né, lá no site da Cefaz, da Secretaria da Fazenda. Mas ele pode pedir também por processo físico. Sei lá, não tem acesso à internet, prefere pedir fisicamente, ele pode pedir também via processo físico, tá? E aí vai protocolar o pedido nas unidades de atendimento da Secretaria da Fazenda. Na hipótese do parágrafo 4º, que é no caso aí de processo físico, né, pedido por processo físico, o pedido de parcelamento sujeito passivo deverá ser cadastrado nos sistemas informatizados da Cefaz. Então aí o servidor lá, ao receber esse pedido físico do contribuinte, vai cadastrar, o servidor que vai cadastrar lá no sistema da Cefaz, né? Claro, para que o controle seja feito por meio do sistema, ainda que o pedido tenha sido feito fisicamente, por meio de processo físico. Continuando, artigo 96. O parcelamento será definido automaticamente, ressalvado o disposto no parágrafo 1º, desde que atendidas todas as exigências previstas na legislação, podendo ser concedido em até 45 parcelas, conforme solicitado pelo sujeito passivo. Então, hoje a concessão do parcelamento é automática, tá? Desde que obedecidas as condições, né? E o contribuinte pode parcelar em até 45 vezes. Ele escolhe o número de parcelas aí que ele vai parcelar, ok? Continuando, inciso 1º. O titular ou o supervisor de qualquer unidade de execução da Cefaz ou servidor fazendário por eles indicado em relação a débito monetariamente atualizado, igual a inferior a 70 mil UFIRs e cujo número de prestação não exceda 30. Aqui tá, só faltou aqui um pedacinho. Na verdade, está dizendo quem vai deferir, tá? Então, no caso aí, ó, no caso de débito inferior a 70 mil UFIRs, falei para você que a UFIRS hoje, aí para 2021, ela tá, se eu não me engano, é 4,6833, se eu não me engano, né? Vamos arredondar aí para 5, né? Arredondar para 5. Então, algo um pouco mais, menos aí de 350 mil reais, se for esse valor, e o número de prestação não exceder 30, isso pode ser feito pelo titular ou supervisor de qualquer unidade de execução da Cefaz. O secretário, isso pela lei, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho o que o decreto fala. Aliás, isso aqui é pelo próprio decreto, vamos ver lá na frente o que ele fala. O inciso 2 diz: o secretário da Fazenda, em outras hipóteses não compreendidas, o inciso 1º do caput desse artigo, ressalvado o disposto em legislação específica relativa ao parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa, desde que o número de prestações não exceda 45. Então, nos demais casos, tá? O valor a ser parcelado ultrapassar 70 mil UFIRs, ou o número de prestações for maior do que 30, aí nesse caso quem vai deferir é o secretário da Fazenda, e não a autoridade que está abaixo dele, é o próprio secretário que vai ter que deferir, tá? Claro que o número de prestações não pode exceder a 45, conforme nós vimos lá. Então o artigo 96 ele está falando da competência para deferir o pedido de parcelamento. Ok? Parágrafo 1º. Compete ao secretário da Fazenda autorizar o parcelamento de débito superior a 200 mil UFIRs também. Aí aqui, independentemente, tá, do número de parcelas superior a 200 mil UFIRs, o secretário da Fazenda é que vai autorizar esse parcelamento. Parágrafo 2º. O valor do débito a ser recolhido em cada parcela não poderá ser inferior a R$200. Então a parcela mínima que o contribuinte vai pagar é de R$200. Parágrafo 3º. A concessão de parcelamento cujo número de parcelas seja superior a 30 condiciona-se a que o requerente, na data da concessão, recolha no mínimo 8% do valor total do débito. Né? Lembrando que o contribuinte pode parcelar em até 45 vezes. Mas, se for parcelar em mais de 30,
tem que pagar 8% de entrada. Essa é a ideia, tá? Se ele parcelar em menos de 30, não precisa de entrada. Parágrafo 4º. O parcelamento a que se refere o inciso 1 do caput, que é quando, né, ele é inferior lá a 70 mil FIRCs e o número de prestações não exceder 30, aqueles parcelamentos menores. Será definido automaticamente desde que atendidas todas as exigências previstas na legislação mediante requerimento apresentado pelo contribuinte através da internet, no sítio da Cefaz, utilizando-se do acesso seguro ou outra ferramenta que venha substituir. Então, nesse caso de parcelamentos menores, nem vai passar ali pelo titular, propriamente dito, né, do órgão ou supervisor da unidade de execução. Já sai um despacho eletrônico automaticamente já deferindo, no caso de parcelamento inferior a 70 mil, o FIRCs e o número de prestações não superior a 30, ok? Artigo 97. O valor principal de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor do débito consolidado no dia da concessão do benefício pelo número de parcelas. Claro, né? Como é que eu faço para calcular o valor do parcelamento que ele vai pagar? E pega-se o valor consolidado do débito, né? Que é aquele valor do débito de ICMS, mais juros, mais multa, mais o que seja, e você vai dividir pelo número de parcelas. Esse é o valor principal da parcela. Não quer dizer que o contribuinte vai pagar isso, é o valor principal. Porque existem os juros do parcelamento. Que a gente não pode confundir os juros do crédito tributário com os juros do parcelamento. Os juros do crédito tributário é aquilo que o contribuinte tem que pagar porque ele não pagou o tributo no prazo. Ok? E é independente de parcelar ou não, ele tem que pagar esse valor, que são juros normais. Agora, se ele parcelar, ele está jogando o pagamento mais para frente. Não tá, ele está parcelando para pagar em várias vezes. Então também haverá a incidência dos juros do próprio parcelamento, ok? Então por isso que ele fala no artigo 97, o valor principal de cada parcela, o valor do capital. Pega o valor do débito consolidado, né, com juros, multa até aquele momento, e divide pelo número de parcelas. Aí o parágrafo único. As parcelas serão pagas mensalmente a partir do mês subsequente da concessão, com vencimento no mesmo dia do mês em que foi concedido o parcelamento. Tá, então, para ficar exatamente 30 dias depois, né, primeira parcela. Sendo cada parcela, por ocasião do pagamento, acrescida de juros e mora calculada na forma do artigo 90, tá? Então, se não pagou na data a parcela do parcelamento, haverá também juros de mora aqui pelo não pagamento no prazo, ok? O que mais? Aliás, desculpa, aqui não paga no prazo não, aqui é o caso de cada parcela mesmo. Cada parcela terá a aplicação dos juros de mora, na forma do artigo 90. Mas, professor, qual que é a vantagem, então, dele parcelar se em cada parcela haverá também incidência dos juros? É que ele parcelando, ele não paga mais multa de mora e não paga mais correção monetária, ok? Além de, né, poder pegar uma certidão positiva, com efeito negativa, se ele precisar, e por aí vai. Artigo 98. O beneficiário que atrasar o pagamento de qualquer parcela do débito por período superior a 60 dias perderá o direito ao parcelamento, devendo o restante do débito ser encaminhado para inscrição na dívida ativa estadual. Então, olha só, se o cara atrasar o pagamento por mais de 60 dias, vai haver a rescisão do parcelamento. Então, cancela o parcelamento e vai cobrar o saldo, vai inscrever em dívida ativa para a cobrança até judicial, se for o caso, ok? Artigo 99. O parcelamento de débitos fiscais em face de cobrança judicial, concedido conforme disposto no inciso 2 do artigo 96, suspenderá a execução fiscal. Então, se houver, né, um parcelamento de débitos já em cobrança judicial, na verdade você vai ver que ele não fala desse parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa, porque para cobrar judicialmente tem que estar inscrito em dívida ativa. Mas ele está falando, ó, se for concedido lá na forma da legislação específica, o parcelamento de débitos já inscritos em dívida ativa e que já estejam em cobrança judicial, aí a concessão do parcelamento suspende a execução fiscal. Claro, né? Se eu parcelei, se o fisco parcelou, significa que ele vai suspender a cobrança judicial enquanto o contribuinte estiver pagando. Parágrafo único. A perda do parcelamento concedido nos termos desse artigo, em decorrência da infração de que trata o artigo 98, importará no imediato prosseguimento do processo de execução. Também faz todo sentido, né? Foi parcelado aquele valor que estava em cobrança judicial. Suspende a execução fiscal, a cobrança judicial. Agora, o contribuinte ficou mais 60 dias sem pagar, vai voltar à execução judicial. Faz todo sentido. Artigo 100. Na hipótese de indeferimento do pedido de parcelamento, o requerente será notificado para, em 10 dias contados a partir da data de ciência do despacho, recolher o restante do crédito tributário. Então, foi recusado o parcelamento, porque o contribuinte não preencheu os requisitos da lei,
vai ser dado prazo de 10 dias para ele recolher aí o crédito tributário. Por que ele fala em restante do crédito? Porque ele pode ter pago a entrada, lembra? Ele pode ter pago lá os 8%, né, ter dado a entrada, e aí ele recolhe o restante aí, ok? E aí, o artigo 101, ele fala do parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa do Estado, ele só diz o seguinte: o parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa reger-se-á por decreto regulamentar do artigo 25 da lei complementar, tal. Mas aí não vai interessar pra gente aqui, ok? Muito bem. Com isso, então, nós trouxemos aí, em linhas gerais, aquilo que você precisa saber sobre o parcelamento de débitos de ICMS. Vimos que como eles são solicitados pela internet, né? Vimos que como é calculado aí a prestação do parcelamento, pega o valor consolidado até a data do pedido, divido pelo número de parcelas, e em cada parcela vão incidir juros de mora. Tá? Então, claro, se o contribuinte demorar para só pagar cada parcela lá na data que está atrasada, ele vai pagar os juros do período. Agora, se ele adiantar, ele paga menos juros, ok? Vimos que se ele ficar 60 dias sem pagar uma parcela, a parcela atrasar 60 dias, haverá rescisão do parcelamento e haverá a cobrança do saldo remanescente. Vamos ficando por aqui? Bons estudos para você e até a próxima! Que aula maravilhosa! E vou te dizer uma coisa, viu? O Tiradentes Online, o Tiradentes Concurso, tem a melhor equipe de professores. E é incrível, né? Que com essa didática simples e objetiva, mesmo com o edital aberto para a Cefaz, eles conseguem focar naquilo que é mais importante. Porque não é momento agora de você ficar vendo pontos detalhados com aquele que não tem quase nem chance de cair. Estamos na época de arriscar, focar naquilo que é mais cobrado. Por isso que você tem que fazer parte do nosso curso da Cefaz. Isso mesmo, o curso totalmente online, tudo visto de uma maneira atualizada, tudo isso de uma maneira simples e objetiva. Porque sim, ele é um curso totalmente novo, pós-edital, para que você possa focar naquilo que é mais importante. Por exemplo, a administração que caiu em todos os cargos. E você vai ver uma base teórica bem resumida e depois você foca em centenas de questões comentadas. Isso mesmo. Então, ó, clique agora no Saiba Mais e venha se tornar auditor da Cefaz. Aliás, não é nem clicar no Saiba Mais, já estou viciada. Clique no link que está disponível aqui para que você se torne auditor da Cefaz. Sei que são muitas disciplinas, mas com uma orientação adequada e com a equipe de professores que o Tiradentes preparou para você, você vai conseguir ver aquilo que é mais importante. E tem mais uma coisa que eu digo, viu? Cefaz é um concurso que você concorre com você. É difícil atingir o perfil, mas quem consegue atingir o perfil, pode prestar atenção, nos últimos concursos, tanto da Cefaz como da Receita Federal, essas pessoas estavam aprovadas e dentro do número de vagas. Sem contar o salário inicial, né? R$16 mil. Isso só no início, porque, na verdade, eu tenho uma amiga que é auditora e ela já está na faixa dos 27, 28. E querendo ou não, pessoal, são muitas vagas, sim. São muitas vagas para cargo de auditor e, como eu falei, não é todo mundo que vai conseguir. Só você que está estudando da maneira correta. Então, ó, aguardamos você. Clique no link disponível.